Jesus adota atitude fervorosa e piedosa diante das práticas religiosas sinceras do seu tempo. Mas denuncia corajosamente os interesses mesquinhos dos que transformam a religião em instrumento de realização dos interesses pessoais. É diferente. Quem está transformando a religião em instrumento de realização de interesse pessoal recebe a denúncia do Cristo, a advertência do Cristo. Mas quem está na prática sincera recebe o respeito do Mestre. E por fim, para terminar, Jesus no trato com os amigos. João, capítulo 15, versículo 15. Eu vos tenho chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi junto de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Vocês estão lembrados da mensagem da Revista Espírita? Os Messias são os espíritos admitidos nos conselhos do Altíssimo, que recebem a palavra direta do Criador. É o que ele está dizendo aqui, tudo que o Pai me falou comigo lá. Deus chegou para mim e falou, filho, e conversou. Eu dei a conhecer a vocês, porque eu considero vocês amigos. Inicialmente nós gostaríamos de falar um pouco sobre a palavra desafio, que é uma palavra de muitos significados. E dependendo do contexto em que ela é utilizada, ela muda de sentido. No contexto das competições e da disputa, desafio poderia ser definido como incitar, estimular alguém a fazer algo no limite das suas competências e ou habilidades. É claro que ninguém convidaria Usain Bolt para correr com Haroldo Dutra Dias 10 metros. Porque ele completaria a prova enquanto eu teria dado os 5 primeiros passos. E o mais irritante seria que ele ficaria vários segundos fazendo aquela posição de raio, enquanto eu colocaria a língua para fora. Isso significa que para ele não representaria nenhum desafio. A questão seria outra se Usain Bolt fosse convidado para correr com aquele que foi o ganhador da medalha de prata. Nesse caso, não. A diferença entre os dois é de milésimos de segundo. Então, de fato, essa corrida representaria para Bolt um desafio. Ele estaria sendo convidado a praticar um ato, uma ação, no limite da sua competência, no limite das suas habilidades. Um passo em falso, um cálculo mal feito, e a medalha de ouro iria parar nas mãos do seu concorrente. Mas, convenhamos, poucos de nós aqui são atletas e corredores de 100 metros. A palavra desafio também, dentro desse contexto de desafiar limites, pode também ser entendida no campo dos mortais, todos nós. Então, o desafio seria aquele conjunto de circunstâncias, de situações, de obstáculos que pedem de nós autossuperação. Um esforço não comum, ou até mesmo incomum, para que possa ser superada essa situação, esse obstáculo e essa circunstância. Nós acreditamos que é
numa mescla dessas duas coisas, que nós poderíamos conduzir a nossa reflexão sobre os desafios humanos enfrentados por Jesus. Mas vamos lá. Quais seriam as circunstâncias, os obstáculos, as situações enfrentadas por Jesus na sua curta e extraordinária passagem pelo orbe terrestre, que teriam levado Jesus ao limite das suas competências e ou habilidades. Bom, deixa eu dizer de um modo diferente. Imagine uma prova de vestibular, especificamente uma prova de física. É claro para todos nós que para o aluno, para o vestibulando, a prova do vestibular de física é um desafio. Mas imagine que ao lado dele esteja fazendo a mesma prova o Prêmio Nobel de Física de 2016. Você acha que para o Prêmio Nobel de Física, a prova de vestibular do ano de 2016 em Goiânia é um desafio? Essa é uma boa questão. Essa é uma questão importante porque ela nos conduz para um ponto central do Consolador prometido. O Espiritismo, o Consolador prometido, nos fornece um conjunto de lições e delineamentos a respeito do caráter de Jesus, da personalidade de Jesus, das aquisições de Jesus e até mesmo das funções exercidas por Jesus no orbe terrestre. Graças a esse conjunto de lições que podemos aprender no Espiritismo, se estudarmos com seriedade, paciência e tempo, chegaremos à conclusão que o Espiritismo nos coloca numa perspectiva muito diferenciada a respeito de Jesus. Nos coloca num ponto que nos dá uma vista privilegiada. Vamos checar isso. Eu selecionei aqui poucas passagens para que tenhamos uma panorâmica do que o Consolador prometido nos proporciona acerca dessa figura. No comentário da questão 625, Kardec escreve: para o homem, isso é importante, para o homem, então Kardec não disse, para o universo, não disse isso. Para os anjos, não disse isso. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Se a humanidade aspirar ao mais alto patamar da perfeição moral que um ser humano possa imaginar, que ele possa cogitar, essa perfeição moral está condensada, está encarnada em uma pessoa, Jesus, o Cristo. Ele é o nosso horizonte máximo.
O Cristo é o horizonte moral da humanidade terrena. É isso que Kardec está dizendo. E ele prossegue. Deus nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo. E a doutrina que Jesus ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Não disse a única expressão da lei do Senhor, a exclusiva expressão da lei do Senhor. Kardec disse, a mais pura expressão da lei divina. Segue o codificador. Porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito de Deus o animava. O que levou ilustres pensadores do Espiritismo a dizerem, traduzindo as palavras de Kardec, Jesus é, foi e será para nós o médium de Deus. Não é pouco. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos. Sentimentos demasiado terrenos. Espíritos encarnaram com a missão de instruir comunidades, povos, em uma determinada época, mas foram tomados pelas circunstâncias materiais, terrenas, de costumes, de língua, de hábitos, da sua cultura, e isso deturpou a mensagem que traziam do mundo espiritual. Então você não tem uma mensagem 100% pura. Tem um percentual de impureza. Por terem confundido as leis que regulam a condição da vida da alma com as leis que regem a vida do corpo. Basta um olhar ligeiro nos livros das tradições religiosas da humanidade e nós veremos várias regras sanitárias. O que comer, o que não comer, o que lavar, o que não lavar, quando lavar, por que lavar, como lavar. Percebe? Coisa que hoje a Anvisa faz por nós. A Anvisa adverte, é proibido trazer alimento de Portugal. Não é? E aí você tem que deixar o bacalhau, o azeite, se for pego. Normas sanitárias. Só que essas normas integravam livros religiosos da humanidade, até hoje. E são observadas e são lidas como regras da alma. Então é curioso porque nós ficamos imaginando um espírito que não tem mais a forma física lendo um livro religioso da terra. Lavar as mãos, ele não tem mais mão. Fica confuso. Porque a regra não se aplica. Percebe? Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir às paixões e dominar os homens. Esse é o comentário da questão 625. Bom, e a própria questão 625, não podemos deixar de citar, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido. Tem oferecido porque não foi aceito ainda. Só tem a oferta, não foi aceito ainda pela humanidade.
O tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, e a resposta é Jesus. Mas na questão 879, Kardec indaga dos espíritos: qual seria o caráter? E quando usa a palavra caráter, estamos falando de moral, de aspectos éticos e morais, mas sobretudo morais. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? E os espíritos respondem: seria o caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porquanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Então, justiça sem amor ao próximo, sem caridade, não é justiça. É caminho para a justiça plena. Caminho para a justiça plena. Então, vejamos que, até agora, o que nós aprendemos sobre Jesus aqui? Sobre o caráter dele. Qual que é o caráter de Jesus? Ele é o verdadeiro justo. Ele praticou a justiça na sua maior pureza. A sua doutrina expressava, ou era a expressão mais pura da lei de Deus. O Espírito de Deus o animava, então Deus falava por ele, agia por ele, dado o grau da sua pureza espiritual. Pois bem, na questão 1009, há uma mensagem de ninguém menos do que Paulo de Tarso, o homem que buscou com todas as forças intelectuais do seu espírito configurar, descrever Jesus na linguagem humana. É claro, dentro do contexto do mundo romano, do mundo grego e do mundo judaico, com as categorias do mundo romano, com as categorias do mundo grego e com as categorias do mundo hebreu. Essas eram as referências de Paulo. Ele tentou descrever para um ser humano a figura de Jesus. O que levaria Emmanuel a dizer que Paulo aclimatou a flor delicada do Evangelho ao ambiente inóspito do mundo. Percebe? Então, a flor profundamente espiritual, profundamente sublimada do Evangelho, precisou ser materializada, concretizada para parâmetros humanos. Isso está nas cartas de Paulo. As cartas de Paulo constituem, então, uma mediunidade de materialização, se assim quiserem. Esse espírito vem na codificação e na questão 1009, imaginem, nós estamos falando muitas décadas antes de Freud, muitas décadas antes de Jung. Olha o que ele vai escrever. Quem é com efeito o culpado? Quem é o culpado? Paulo diz, é aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste, qual que é o objetivo da criação? Do Espírito. Ele vai dizer, no culto harmonioso do belo, do bem. Culto harmonioso do belo e do bem. Esse é o objetivo da criação. Culto harmonioso do belo e do bem. Idealizados pelo arquétipo humano. Paulo usa a palavra arquétipo, muito antes de Jung.
pelo arquétipo humano, pelo homem-Deus, Jesus Cristo. Então, Jesus é o arquétipo do verdadeiro ser humano. Jesus é o projeto original do ser humano. Quando a espécie humana surge na face da terra, o projeto de Deus é um ser humano igual a Jesus. Mas aí tem uns probleminha aí de execução do projeto. Bom, nada que não possa ser corrigido. Está em correção. Está em correção. Por isso que os Espíritos falam de uma era de regeneração, porque regenerar é gerar de novo, corrigir o erro, para aproximar o ser humano que hoje anda na Terra do ser humano original projetado, do tipo, do modelo que é Jesus, o Cristo planetário. Ele é o arquétipo do ser humano. Palavras de Paulo. Mas na Revista Espírita de fevereiro de 1868, no item Os Espíritos Marcados, número 3, os Espíritos vão dizer para Kardec, os Messias, o que é Messias? Porque Cristo, em grego, é Messias em hebraico. Né? Significa o enviado, o ungido, alguém que foi empossado em uma função. A gente imagina que Messias é um adjetivo. Não, Messias é um cargo. E o que é um cargo? Um cargo é um conjunto de atribuições conferidas a alguém. Por isso, Messias era um ungido. Derramava-se um óleo sobre ele, sobre a cabeça dele, porque era o ato de posse. Aí ele tomava posse e começava a exercer as suas atribuições. Então aqui os Espíritos vão esclarecer. Os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante. Infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Isso aqui é São Luís. Lacordaire, Lamennais. Eles estão dizendo que Messias é aquele ser que atingiu um tão alto grau de perfeição que mesmo encarnado ele está acima das fraquezas humanas. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, olha isso, porque Deus possui conselhos, é a chamada diretoria. Chama-se SA Universo. É a empresa. Com vários empreendimentos, fabrica muita coisa. Planeta, galáxia, constelação, um negócio assim, um empreendimento gigantesco. E tem um conselho diretor. Deus é o dono da companhia. Quando um espírito é admitido nos conselhos do Altíssimo, quando ele se torna um Messias. Admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a palavra de Deus, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Porque transmitir a palavra de Deus é fácil, difícil é cumpri-la. Verdadeiros representantes da divindade, é bom que se diga isso. Olha,
Quando o presidente da República, o presidente do Senado, do Congresso, de um tribunal, etc., não pode comparecer, ele manda um representante. O representante fala em nome dele, não raro lê um discurso oficial. Então, se eu estivesse aqui, nesse momento agora, representando o Tribunal de Justiça, não é o Haroldo, é o Tribunal de Justiça. Se eu falasse alguma coisa aqui, não estou falando pessoa, não é a minha pessoa que está falando. O que os Espíritos estão dizendo aqui é que Jesus era um representante da divindade, ele falava em nome de Deus. Por isso que às vezes a gente confundia ele com Deus, né? Mas aí isso é outra história, é outro seminário. Do qual tem o pensamento, e é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, os seus Messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos, encarnados e desencarnados, agindo sob suas ordens e sob a sua inspiração. Então o Messias vem com o seu gabinete todo, assessoria, secretariado, vem uma equipe. E você deve estar pensando assim, qual que é o tema mesmo? Não é? O tema é os desafios humanos enfrentados por Jesus. Então, para um pouquinho, respira. Tenta imaginar, depois de tudo que eu li. Porque o que eu li aqui é o paradigma espírita sobre Jesus. Entenda, nós não estamos desmerecendo nenhum outro paradigma. Nós não estamos confrontando com nenhum outro paradigma. Estamos apenas apresentando o paradigma espírita. Apenas. Esse é o paradigma espírita. Vejam que eu citei apenas textos da codificação. Tenta imaginar uma situação, uma circunstância, um obstáculo que tenha levado Jesus ao limite das suas habilidades. Tenta. Eu tentei desde quando a federação me convidou para fazer essa palestra. Tem um ano que eu estou imaginando. Não consegui. Por que eu não consegui? Por uma razão muito simples. Eu não sei qual é o grau e a extensão das competências e habilidades de Jesus. E eu duvido que exista algum encarnado que o saiba. Então, você lembra daquela prova de física do vestibular? Você passou noite sem dormir, emagreceu, fica com mau hálito, nervoso, erra, e aí o prêmio Nobel de Física chega, acorda, chega na hora da prova, olha para aquilo e fala, nossa, magnetismo, equação de Maxwell. Faz, acaba, acerta tudo, sabe mais do que quem elaborou a prova, sai antes e fica todo mundo assustado. O que nos chama atenção na Revista Espírita é, quando vai descrever os Messias, diz assim, chegados a um tão alto grau de perfeição que se tornam infalíveis daí por diante, acima das fraquezas humanas, mesmo quando encarnados. Então, você acha realmente
que enquanto Jesus esteve encarnado, alguma situação ocorreu a ele que o levou ao limite? Você acha que se o Usain Bolt fosse correr comigo, eu levaria ele ao limite? Só se for da paciência. Entendem? Mas essa é uma questão muito relevante, porque se nós não olharmos para Jesus desse ponto de vista, nós corremos um risco enorme. Diminuí-lo, ou pior, colocá-lo do nosso tamanho. Então, todos que tentaram escrever para Jesus, queriam assim, eu não consigo ficar sem uma namorada, então eu tenho que casar Jesus. Porque se Madalena passasse perto de mim, eu não ia resistir. Então tem que casar Jesus com Madalena. Então nós projetamos em Jesus, como numa tela, todas as nossas fragilidades e limitações humanas. Como se ele devesse ostentar as nossas imperfeições para ser solidário a nós. Ok, eu acho que essa parte está esgotada. Mas será que realmente eu estou colocando a questão numa perspectiva adequada para o tema do congresso? Não. Não. Colocar a questão nesses termos não é abordar o assunto de maneira adequada. Voltemos ao Prêmio Nobel de Física. Ok. Ele chega na prova do vestibular, faz aquilo, em 15 minutos, fica todo mundo olhando, até quem elaborou a prova, ele resolveu de um jeito que nem eu imaginava que era possível, mas tudo bem, resolveu. Mas e se o Prêmio Nobel de Física resolver ajudar os vestibulandos a passarem no vestibular de física? Não consistiria isso um extraordinário, prazeroso, incrível desafio? Penso que sim. Pois é nessa perspectiva que eu acho que o tema deve ser abordado de forma adequada. Deixa eu explicar melhor. Jesus está na cruz. Ele olha para o céu e diz: Pai, meu Pai, por que me abandonaste? Você acha que ele está com dificuldade para resolver a questão de física? Você realmente acredita nisso? Ele está com medo de desencarnar? Jesus com medo de desencarnar. Você acredita nisso? É um enfoque equivocado. Esse é um enfoque equivocado. O enfoque deveria ser: o que ele está querendo me ensinar com isso? O diabo foi tentar Jesus. Você acha que realmente o diabo está tentando ele? Você realmente acredita que uma entidade inferior da Terra é capaz de abalar a estrutura psíquica de um Cristo? Você acredita nisso de verdade? Então você acha que realmente a tentação é para Jesus? Você acha que quando o Prêmio Nobel de Física, diante dos seus alunos, agora que ele admitiu,
Vem cá, pessoal, eu vou ajudar vocês. Qual que é a questão que vocês estão com dificuldade aí? Ih, professor, eletromagnetismo. Qual que é a questão? A questão é essa. Vem cá, eu vou resolver. E aí ele vai para o quadro e começa a resolver. Você acha que o problema é para ele? Você acha que ele está ali no quadro negro sendo desafiado? Ou o desafio dele é me levar até ele? Eu gostei dessa ideia. Gostei dessa ideia. Qual o desafio humano enfrentado por Jesus? Se você me perguntar isso agora, eu hoje te respondo. O desafio enfrentado por ele há 2000 anos atrás e hoje é me tornar, eu, Haroldo, como ele. É um grande desafio. Não é ele que está em jogo, sou eu. Bom, a partir dessa perspectiva, a questão fica interessante. Fica bastante interessante. Já que nós não podemos quantificar, muito menos qualificar as competências, as habilidades e as inteligências de Jesus, as competências, as habilidades e as inteligências de Jesus, e vou dizer por quê. Eu vou dar um exemplo aqui. Por que nós não somos capazes de fazer isso? No último dia de vida de Francisco Cândido Xavier, de vida como encarnado, porque ele está vivo, viu gente? A morte não existe. Né, Desi? Está vivo. No último dia, ele ligou para um amigo que eu tenho a grata satisfação de encontrar todo abril, lá na casa do Chico, no aniversário, que a gente vai lá fazer o evento, comemorar o aniversário. Era o homem que fazia a barba do Chico. Ele gostava de fazer com navalha, do jeito tradicional, né? Rente, justa. Ele, de manhã, me disse a donda. Ele acordou, separou um terno bonito, sapatinho, aqueles molinhos, novo, ajeitou tudo, e ela ficou só olhando, falou, sabe como o Chico vai sair? Não conseguia nem andar mais. O Chico vai para onde? Ele ligou para esse companheiro e disse assim, fulano, eu preciso que você venha aqui fazer minha barba. Ele falou assim, mas Chico, eu não estou em Uberaba. Eu chego depois do almoço, e aí então eu vou, almoço e faço a sua barba. Meu filho, aí já será tarde demais. Eu preciso que seja agora, de manhã. Ah, Chico, tem o ciclano que faz, eu vou ligar para ele. Então pedi para ele ir, faça isso, meu filho. Ele ligou para o fulano, foi lá, fez a barba dele. Aí diz a donda que ele tomou banho, bonitinho, pôs o terno, o sapatinho novo, pediu para fazer um café. Claro, né? Vocês vão entender por quê. Tem que ter um café aí para fechar. Eu também tenho esse desejo. Tomou o cafezinho, porque mineiro, depois que toma um café, já pode morrer. Já está cumprida a tarefa. Tomou o cafezinho, deitou na caminha dele, banhozinho tomado, barba feita, cabelinho arrumado. Sabe para quê? Para não dar trabalho para ninguém. Pôs a mãozinha no peito, suspirou e disse assim, graças a Deus,
e desencarnou. É incrível, né? Pensa em Jesus. Está achando muito? Pensa em Jesus. Pensa em Jesus. Me recordo que o primeiro encontro de mocidade que eu fui em Ituiutaba, lembra disso, Calci? Os encontros tinha ali em Ituiutaba, né? Cometrim. Fiquei na casa de um pessoal evangélico, eu e mais 10 espíritas, tudo jovem, na casa do evangélico, receberam a gente, toda aquela turma, todos os colchãozinhos. A cidade inteira recebia. Do meu lado, um rapaz que convivia com o Chico, né? Trabalhava numa livraria lá que o Chico sempre ia. Aí ele falou: você conhece o Chico? Conheço o Chico. Oh, mas o que você conta? Assim, não gosto de ficar muito perto do Chico. Oh, mas o que é isso? Por quê? É porque a gente não pode pensar perto dele. Como assim, meu amigo? Eu estou andando assim umas 20 pessoas, estava pensando no negócio, ele falou assim: meu filho, não pensa isso, não é assim. A gente aprende, e começou a falar carinhoso, aquele amor. Aí ele falou: eu fico constrangido, porque eu fico mais longe assim, para ver se ele não pega o pensamento. A vontade de colocar aquele capacete lá daquele X-Men, para o professor Xavier não entrar na mente, né? Não captar o pensamento, né? Imagina Jesus. Então, nós não somos capazes de avaliar qual a qualidade, a extensão das habilidades de um Cristo. Ele, preso, após receber a voz de prisão, Simão tira a espada, corta a orelha do soldado, sem perder a serenidade. Ele pega, tipo uma cena cinematográfica, ele pega a orelhinha do chão, né? Deve dar uma limpadinha assim para tirar a terra, né? Coloca a orelha no lugar, acabou. Bom, então, o que é proveitoso para nós nesse tema de hoje? O que é proveitoso para nós? E se você imaginar, olha, eu vou pedir para você um grande esforço agora. Imagine que Jesus é o guia da humanidade. Faz uma força. Imagina que ele é o guia. Se ele é o guia, ele quer te conduzir para um lugar que não é físico. É um lugar dentro de você mesmo. Ele quer te guiar. Ele quer te guiar para um lugar, para uma posição que ele sabe qual é, porque ele está lá. Correto? Porque você contrataria um guia, imagine que cena pitoresca. Que cena pitoresca. Você chega num lugar, pega um guia e fala: e aí, para onde nós vamos? Olha, eu não sei, eu não conheço aqui o local, preciso jogar. Você quer ir para onde mesmo? Mas como assim? E você com aquela excursão? Eu falo: não, eu não sei, é a primeira vez que eu venho aqui também. Isso não é guia, não é? O que é o guia? O guia chega: nós vamos em tal lugar bonito, depois vamos passar em tal lugar, vocês vão ver isso. Aí enquanto você está passando, não é assim? Esse prédio aqui foi construído em 1800 e não sei o quê, e aqui morou não sei quem. Esse é o guia, ele sabe. Ele sabe onde ele está te levando. Então, se
Se Ele quer nos conduzir, qual seria o desafio para que nós cheguemos lá? Porque esses serão os desafios dele, não por ele, mas por nós. Ele tem um plano, ele tem um projeto para cada um de nós aqui. Jesus te ama, né? Tem um projeto. Mas o desafio, adivinha, é você. Então eu escolhi aqui algumas áreas. Poderia ter escolhido mais? Poderia, mas o tempo não permite. Então tive que selecionar. Selecionei algumas assim que me parecem vitais. Você poderia ter selecionado outras, não tem problema. A ideia aqui é que você saia e pense nisso e selecione outras áreas e reflita sobre isso. Porque a proposta aqui é que essas áreas selecionadas sirvam apenas de modelo para guiar o raciocínio. Algumas áreas. Mas antes de nomearmos essas áreas, queríamos dizer um pouco sobre a plataforma de Jesus. Então, se você perguntasse assim, ok, você é o Messias, é o guia, é o tipo mais perfeito, mas qual que é o seu projeto de governo? A assessoria dele disse isso na campanha eleitoral. Disse isso, está em Lucas, capítulo 2, versículo 14. Qual que é a plataforma do Cristo? Os anjos disseram que são seus assessores, seus secretários. Imagina o dia que a gente tiver um secretariado, só espírito puro, hein? Glória a Deus nas alturas. Primeiro item. Paz na terra. Terceiro item. Boa vontade para com os homens. Glória a Deus, paz na terra, boa vontade para com os homens. É ou não é atitude de mestre? É a plataforma do mestre. É o mestre, é o guia. Nos conduz a Deus, nos mostra a grandeza de Deus, a grandeza do nosso retorno a Deus, a prioridade do nosso retorno a Deus, a importância dessa jornada ser feita em paz, conosco e com os outros, e um pouco de paciência com a gente, porque somos alunos assim, mais difíceis. Somos alunos mais difíceis. Então, se nós considerarmos os elevados propósitos da ação redentora de Jesus no mundo, nós poderíamos escolher as áreas da família, sociedade, atividade religiosa e amizades. Eu escolhi essas 4 para que a gente faça o percurso de hoje. Família, sociedade, atividade religiosa e amizade. Áreas em que o Cristo se esforçou grandiosamente para nos inspirar, para nos impulsionar, para nos mover e nos comover. Mover e comover. Primeiro, família. Há uma cena no capítulo 2 do livro Boa Nova que é extremamente relevante. Maria, como toda mãe, não importa se é uma mãe, se é anjo, se é uma mãe mais imperfeita, mãe é mãe. Maria foi ao templo, porque Jesus já estava saindo da infância
e caminhando para a idade da maioridade judaica, que devia girar em torno de 12 a 14 anos, ela então, preocupada com o filho, faz o quê? Pede um cargo em comissão. Vai ao templo, movimenta alguns relacionamentos no templo, afinal de contas, a prima dela era casada com o sacerdote. Então ela tinha conhecimentos no templo. Conseguiu um lugarzinho, uma bolsa de estudo para Jesus. Quem sabe já um estágio de menor aprendiz. E, considerando as características, as habilidades da criança, do jovem, um emprego já garantido no tribunal, no sinédrio. Então, já encaminhou. E ela volta tão feliz, porque ela tem uma resposta assim positiva. Não, traz a criança, já conversamos com ele aqui, o menino é inteligente mesmo. Menino inteligente esse. Até conversou com a gente. Traz ele aqui, vamos conseguir um lugar. E ela veio feliz, feliz. Quando ela chega em casa, diz Humberto de Campos, Jesus estava na porta. É engraçado isso, que ele não diz nada. Ele só, diz Humberto de Campos, olhou para ela, já entendeu? Ai, meu Deus. Ele diz assim, olha a pergunta que Jesus faz para Maria. Mãe, acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com Deus? Hã? Que pergunta é essa? A pergunta é o seguinte, mãe, por que você foi pedir ajuda humana? Por acaso você não acredita que eu estou em comunhão com Deus? Que é Ele quem está provendo tudo para mim? Ela já entendeu, e aí fala, não, meu filho, é porque eu fico preocupado com o seu futuro. É papo de mãe, né? E aí narra Humberto de Campos. No mesmo dia, embora ele soubesse das belas promessas que os homens do templo fizeram na presença de sua mãe a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade que o admitisse em seus trabalhos na carpintaria. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a escola do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Carpinteiro. Enchendo a casa com a sua doce alegria. Agora, em Mateus 12, 48 e 50, tem a cena em que os discípulos dizem, mestre, sua mãe e seus irmãos estão aí fora te chamando. Ele diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Isso é muito engraçado, que uma vez o Divaldo me contou que ele acabara de fazer uma palestra, chegou um homem completamente embriagado. E ele chegou para o Divaldo e falou assim, Divaldo, Jesus era alcoólatra.
Mas por que você está dizendo isso, meu filho? Parece simples. Ele começou a atividade dele numa festa de casamento, transformando a água em vinho. Bebeu tanto que saiu perguntando: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É o exemplo típico do que a gente faz quando estuda o Evangelho. Projeta em Jesus as nossas imperfeições. Projeta em Jesus as nossas limitações. É claro que isso aqui é uma lição que ele está dando. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, e irmã e mãe. Ele não falou pai. Pai só um. Pai, Criador. Mas essas posições relacionais se alteram pela afinidade. Ou seja, Jesus trouxe então ao mundo a ideia da família universal. Lição que até hoje a humanidade não aprendeu. Eu não preciso nem citar sobre política externa hoje para que a gente entenda isso. Que não aprendemos ainda essa lição da família universal. Mais adiante, João 19, 27, essa cena é linda. Ele está na cruz, nos últimos momentos, e embaixo está a mãe, o anjo do sofrimento, puro. Puro. O arquétipo da mãe. E do lado João. A seguir diz ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo recebeu Maria em sua própria casa. Bom, o que é o desafiador aqui então? Sabe o que é desafiador? É equilibrar o sentido de universalidade com o afeto particular que nós devemos aos familiares. Esse é o desafio. Como ser cuidadoso, amoroso, generoso com a nossa família, com os nossos, sem perder o senso de universalidade. E como ser universal sem perder o senso de particular. Como encontrar a justa medida? Essa é a lição de Jesus. Porque a mãe estava preocupada para conseguir um lugar para ele vem: não, mãe. Eu estou em comunhão com o Pai, eu vou trabalhar aqui dentro. Mas ele não trabalhou ali dentro e está lá trabalhando, não! E enchia a casa de alegria, pegava os instrumentos da carpintaria, ou seja, ele transformou o lar num templo. A mãe queria que ele saísse do lar para estudar no templo. Não, ele trouxe o templo para dentro do lar. Quantos de nós é capaz de trazer o grupo espírita para dentro da própria casa? É desafiador. Ser tão amoroso, tão atencioso, mas sem perder o senso de universalidade. É um desafio. Eu acho que aqui você está consciente da família universal e, concomitantemente, você amparar os laços consanguíneos. Então, Jesus não abdicou da sua afetividade, ele cultivou nos mínimos detalhes as suas relações familiares, a ponto dele esquecer a própria dor na cruz. Ele esqueceu a dor para pensar na mãe. Mas ele não permitiu que a sua ação divina se tornasse subalterna aos caprichos do grupo familiar. Percebe?
A ação divina dele não foi escravizada por laços familiares. Porque ele sabia que veio. Então ele apaziguou o coração materno, permaneceu no lar, em um laborioso trabalho da carpintaria, sem dúvida. Não se esqueceu de socorrê-la nos momentos finais, mas ele estava ciente do valor inigualável da mensagem que ele trazia do próprio Deus. É extraordinário. No tocante à vida em sociedade, Mateus capítulo 22, versículo 21. Chegam para Jesus e dizem assim, numa pegadinha. É lícito, a pergunta é lícito, no contexto da época, no sentido religioso. É lícito pagar tributo a César? Essa pergunta é profunda. Essa pergunta é profunda. E Jesus fala assim, qual que é a imagem que tem na moeda? Ah, pera, deixa eu ver. Mas você está andando com a moeda? Estou, está aqui. Ora, é César. Ah, é César. Então, o verbo, que geralmente as traduções, elas colocam assim, dai a César, mas o verbo não é dar. O verbo que está em grego lá é restituir. Restituir a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É claro, a moeda é de César. A sua nacionalidade é do Brasil. Foi a pátria que te deu a nacionalidade. É a pátria que me dá a identidade cultural. Foi a pátria que me deu a língua. Foi a pátria que me deu os meus costumes. É a pátria que me dá a via pública. É a pátria que me dá esse centro de convenções que é do Estado. Então, restituir à sociedade o que ela te dá. Seja justo. Enquanto encarnados, nós devemos, no mínimo, gratidão à sociedade. Nós temos um dever para com ela. Em Lucas 23:3, Pilatos, essa cena é curiosa. De um lado, o governador da Judéia. Do outro lado, o governador do planeta. Imaginem se fosse a gente. Você é o governador do planeta e ele o governador da Judéia. Pessoal, fica na sua, quem manda aqui sou eu. Não é assim? Quem manda aqui sou eu. Você sabe com quem você está falando? Governador espiritual do planeta? Mais respeito comigo? Não. Pilatos o interrogou dizendo, tu és o rei dos judeus? Olha que pergunta maliciosa. O governador da Judéia era ele, Pilatos. É claro. Que pergunta capciosa é essa? Por acaso é você o rei dos judeus? Jesus diz a ele, tu dizes. Não tem confronto. Não tem confronto. Sabe por quê? Porque Jesus tinha plena consciência de que Pilatos não seria o governador da Judéia se não estivesse nos desígnios do Altíssimo. Ninguém exerce um poder sobre a terra se a providência divina não o permitir. Porque a fragilidade humana é tamanha que você pode morrer em 2 segundos.
de um AVC, de uma infecção, de um ataque cardíaco, de um acidente, etc, etc. Jesus sabia que estava diante do governador da Judéia, empossado por Deus. Eram os desígnios do Todo-Poderoso que colocou o Cristo planetário sob as ordens daquele homem. E Jesus obedeceu. Obedeceu em respeito a Deus. Não houve insulto, não houve disputa, não houve desconsideração, ele respeitou. A função do poder público e a direção dos interesses coletivos. Ele evita o confronto, evita a disputa de autoridade, ciente de que a posição do governador expressava a vontade divina a seu respeito. E silencia. Silencia. Aconselha a pagar o tributo, cumpre todas as ordenações desde o instante inicial, porque quando vai para ser batizado por João Batista diz, mas João Batista não era bobo, né? Alguns ali enxergavam, eram poucos, mas enxergavam. João Batista diz assim, mas eu que tenho que ir até você e você vem até mim. Que função ingrata que o Senhor me deu. Eu tenho que aqui cumprir essa determinação religiosa e te iniciar. Jesus diz a ele, faça-se assim para que se cumpra a lei. Não tem jeitinho. O governador espiritual do orbe cumpriu a lei. João Batista cumpre as ordenanças humanas, mas aí vem a intervenção divina. Os céus se abrem e aí ocorre a unção dele. Eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, cumprimento da profecia de Crônicas. Mas agora não dá para falar sobre isso. Profecia dada a Davi por Natã, o profeta. Foi essa profecia que se cumpriu. Eis aí o filho em quem me comprazo. É como se Jesus dissesse assim, porque a promessa era de que viria um filho que seria o templo de Deus. Porque Davi constrói um templo e o profeta Natã fala assim, olha, Deus mandou te dizer uma coisa, que ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Mas ele mesmo vai construir um templo com as suas mãos. E esse templo vai ser seu filho, Davi. Vai ser da tua descendência. Vai vir da tua raiz. E estava ali diante de João Batista, o filho da promessa. O templo de Deus. O arquétipo humano, na linguagem do apóstolo Paulo, espírito. O arquétipo homem do homem. O homem divinizado. Que Deus utiliza para se expressar e para agir. O mais puro dos seus enviados. Isso é bonito. E no que diz respeito às atividades religiosas, é preciso um cuidado aqui. Muito cuidado aqui. No capítulo 7, versículo 14 do Evangelho de João, está dito assim, Jesus subiu ao templo, já em meio à festa, e ensinava. Porque havia uma determinação de que os homens do sexo masculino, precisavam fazer a peregrinação para Jerusalém durante as 3 grandes festas. Jesus vai e ensina na festa. Em João 4,45 diz assim, portanto, quando veio para a Galiléia, os galileus o receberam, porquanto tinham visto tudo quanto fizera na festa em Jerusalém, pois também eles foram à festa.
Jesus cumpriu aquele costume, foi lá na festa. Okay. O que nós estamos percebendo aqui? Não há ataque, crítica e censura de Jesus a costume piedoso, a costume sincero. Quando você está numa prática religiosa sincera, honesta, porque você se sente bem. A pessoa diz, olha, eu me sinto... É tão bonito, né? Porque uma vez eu conversava com a Ilha e com o pastor Enéas, né? E ambos compartilham comigo de muitas coisas, né? Algumas que eles não podem nem dizer. E a Ilha disse assim, mas eu me sinto bem sendo freira. Ali está a minha comunidade. E o Enéas me diz, ali na comunidade evangélica, eu me sinto realizado. É ali no culto do louvor que eu me sinto pleno. Então, Jesus em nenhum momento do Evangelho acusa, aponta o dedo e censura prática religiosa pura e sincera. Ele respeita. Não só respeitou, como ele foi. Ele cumpriu. Entende? Então, se Jesus entrasse hoje na sua casa espírita, está lá. Ele podia estar lá na fila do passe. E você está lá assim, oi Jesus, vou falar, quero tomar o passe aqui. Diz que todo mundo está na reunião pública, tem que tomar o passe. Eu entrei na fila do passe, mas mesmo, mas o senhor? Sim, estamos na fila do passe, qual que é o problema? Em compensação, Mateus 23, versículo 23. Aí nós vemos o mestre, com toda a energia do seu espírito puro. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e deixam as coisas mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. O que é o dízimo? Jesus é tão inteligente. Nossa. Porque o dízimo da hortelã é o seguinte, gente. Você pegava lá a hortelã, 300 gramas de hortelã. Hortelã, para fazer o chá de hortelã. Pagava o dízimo 10%. Quanto que é 10% de 300 gramas? 30 gramas. Então o escriba e fariseu falou, não, tem que pagar. Quanto que você pegou de hortelã? 300 gramas. Dá 30 gramas. E faziam discursos e acusações por causa de 30 gramas de hortelã. Mas a justiça, a misericórdia e a fé ficavam para trás. Eu tenho medo disso acontecer com o Espiritismo e com a gente. Morro de medo disso acontecer. Morro de medo. Você ficar seguindo regrinha de hortelã, de endro, e esquecer da justiça, da misericórdia e da fé. Então, na relação de Jesus com a atividade religiosa, ele respeita a crença sincera, mas ele adverte contra a hipocrisia. Hipocrisia não. Religiosidade é atitude interior. Interior. Eu ontem fiquei emocionado
Estava na casa do Rossandro, fiquei muito, muito emocionado. Ele me mostrou um vídeo antigo de uma pastora canadense. É impressionante assim. Ela chega na igreja e aí ela vai receber o Espírito Santo. Então ela começa, e mexe, e balança. E eu estou vendo aquilo, olhei para o Rossandro e falei assim, eu não estou te entendendo, amigo. Calma, vê o vídeo. Vê o vídeo. E ela vai balançando e balançando. E fala assim, há 20 anos eu recebi uma revelação do Espírito Santo. E a revelação é que não seria a minha geração. Seria uma geração depois da minha. Aí eu falei, nossa. Aí até eu comecei a balançar no sofá. Já comecei também a balançar a cabeça, porque você contagiou, o negócio contagia. E ela balançando, e o pessoal segurando, balançava mesmo. Aí tem uma hora que ela joga o sapato, eu não vou fazer isso aqui não, fiquem tranquilos. Joga o sapato voa, eu falei, gente, que coisa impressionante. E ela começa, porque meu filho sofreu um acidente. E o médico disse, ele nunca mais vai andar. Semana passada eu busquei ele no hospital, ele saiu andando. Então eu me lembrei da profecia do Espírito Santo. Aí ela começou a tremer de verdade. Tremia. E o Espírito Santo me disse, eu visitarei a terra. Uma onda de justiça invadirá a terra. Eu vou regenerar o mundo. E continuou ela. E eu comecei a ficar arrepiado. Falei, Rossandro, o que é isso? Com a Gesiane, com o Luiz, a gente arrepiado, né, vendo aquilo. E ela disse, mas o Espírito Santo me disse, não é a minha geração, é uma geração nova. E ele me disse, eu vou levantar os fracos e abater os fortes. E o Espírito Santo me disse, eu levantarei os fracos. E aí, de repente, essa mulher começa a tremer e diz assim, Brasil! Brasil! Aí eu também levantei. Eu levantei, roçando. Foi um negócio, começamos a tremer também, né? Lá na sala dele. E ela, Brasil! Brasil, escuta! O que pode vir de bom da fraqueza, o que pode vir de bom da ruína. Escuta, Brasil, eu vou levantar os fracos. Aí eu já estava pulando, acabou o vídeo. Já estava, percebe? Então, você vai ficar preso nos tremelique dela? Você vai ficar preso porque ela chutou o sapato voou, e duas pessoas segurando. Eu não estou nem prestando atenção nisso, para mim você podia ficar plantar bananeira. O que eu tenho medo é de um espiritismo sem espírito. De um espiritismo de doutores da lei. Porque eu aprendi que a doutrina é dos espíritos. É dos espíritos. E foi preciso uma pastora do Canadá para me lembrar da missão do Brasil. Portanto, Jesus adota atitude fervorosa e piedosa diante das práticas religiosas sinceras do seu tempo. Mas denuncia corajosamente os interesses mesquinhos dos que transformam a religião em instrumento de realização dos interesses pessoais. É diferente.
Quem está transformando a religião em instrumento de realização de interesse pessoal recebe a denúncia do Cristo, a advertência do Cristo. Mas quem está na prática sincera recebe o respeito do Mestre. E por fim, para terminar, Jesus no trato com os amigos. João, capítulo 15, versículo 15. Eu vos tenho chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi junto de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Vocês estão lembrados da mensagem da Revista Espírita? Os Messias são os espíritos admitidos nos conselhos do Altíssimo, que recebem a palavra direta do Criador. É o que ele está dizendo aqui. Tudo que o Pai me falou comigo lá, Deus chegou para mim e falou: filho, e conversou. Eu dei a conhecer a vocês, porque eu considero vocês amigos. No livro Boa Nova, capítulo 12, Jesus diz para Simão Pedro: Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Quando Judas chega para o ato simbólico da traição, porque era um símbolo, né? A traição já estava consumada, não só por Judas. Judas era uma pecinha pequena diante do quadro gigantesco. Jesus olha para ele, Mateus capítulo 26, versículo 50, e diz para ele assim: amigo, a que vens? Será que Jesus não sabia? Não. Diz Emmanuel, Jesus dava a Judas a última chance de voltar atrás. Porque é isso que a gente faz com um amigo. Não desiste dele nunca. Nunca. E no livro Estante da Vida, capítulo 4, nos segundos finais da crucificação, quando Cristo já começa o seu processo de liberação do corpo físico e de retorno aos gabinetes da governadoria espiritual do planeta. Imagina o que é isso? Era uma festa, gente. Diz Humberto de Campos, era uma festa. Veio a governadoria inteira. Inteira. Eram anjos cantando, anjos passando bálsamos espirituais nas feridas, anjos acariciando o mestre, preparando ali, anjos da justiça, anotando os envolvidos no processo. Quando um anjo aureolado de intraduzível esplendor apareceu, solitário, descendo do império magnificente das alturas, enlaçou o busto do inesquecível supliciado
com inexcedível carinho e colou por um instante o ouvido atento em seus lábios, que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos. O anjo chorou. Chorou. E de imediato, esse anjo desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Era o anjo da caridade. Foi o último pedido de Jesus. Ampara meu amigo que me traiu. Portanto, terminando, Jesus expressou tolerância e indulgência, sem descambar para a conivência. Demonstrou carinho, atenção e cuidado, sem abdicar da energia serena e corretiva. Utilizava a sinceridade como bálsamo, nunca como vinagre ou ácido. Sabia ser acolhedor, conservando intactos a firmeza de caráter e os valores espirituais. O desafio de Jesus? O desafio de Jesus somos nós. Muito obrigado. Em decorrência dos muitos pedidos de preces e vibrações, em alguns vídeos, estaremos substituindo as análises das palestras pelo passe virtual. Escolha um ambiente tranquilo e coloque um copo com água ao lado. Durante o passe, a água será fluidificada pelos benfeitores espirituais, tornando-se um apoio para o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito. Este auxílio é um recurso complementar de fé, sem substituir os demais tratamentos. Respire lentamente. Permita que seus pensamentos encontrem um ponto de repouso dentro de você. Este é um instante de recolhimento interior em que você se abre à presença amorosa do Cristo. Mentalize sua casa, sua família, seu nome, suas necessidades. Eleve sua vibração e entregue-se com confiança ao Mestre Jesus, que acolhe seu coração com a ternura infinita do seu amor. Respire profundamente e sinta que o ambiente ao seu redor começa a se harmonizar. Relaxe todos os músculos do seu corpo. Uma vibração de serenidade se instala, como se o próprio espaço em que você está fosse tocado por uma presença viva e sagrada para envolvê-lo. Acolha esse momento como um presente. Mentalize Deus e Jesus Cristo e com devoção vamos fazer a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe.
pequenos pontos de desequilíbrio, como cansaço, mágoa, raiva, decepção, se soltam de você pouco a pouco, como a neblina que se desfaz quando o ar se aquece. Deixe essas energias negativas se desprenderem de você suavemente. Tudo que já não serve ao seu bem é recolhido pela espiritualidade benfeitora e transmutado com gentileza. Por isso, um campo leve se forma, abrindo espaço para um ambiente interno de paz. À medida que esse espaço interior se expande, perceba que uma claridade começa a surgir no seu íntimo. Ela nasce como um ponto de luz que ilumina regiões profundas do coração. Permita que essa energia toque seus sentimentos mais sensíveis. Essa luz organiza o que está disperso, acalma o que está inquieto e fortalece o que está frágil. É como uma luminosidade que não vem de fora, mas de dentro, despertado pela presença do Cristo que se aproxima. Onde havia angústia, ela leva consolo. Onde havia insegurança, ela deposita confiança. Onde havia cansaço, ela produz alívio. Sinta que o Mestre toca sua alma com a pureza de sua compaixão. Sua luz envolve o seu ser, recolhendo suas dúvidas, acolhendo suas inseguranças e fortalecendo sua fé. O Mestre se aproxima mais e em silêncio você sente a vibração da presença dele ao seu lado. Ele pergunta: me chamaste? Estou aqui para te ajudar. Abra o teu coração e diz-me do que está precisando hoje. Apresente a ele seus medos, seus projetos, suas necessidades, seus sonhos. Coloque diante dele o que passa. Coloque diante dele o que pesa, o que machuca, o que você ainda não entendeu na sua vida. Eu escutei com carinho e atenção. Confia no bem que ainda não vês. Caminharei contigo e conto com a tua fé para a solução dos teus problemas. Apoio-te onde te falta força e te sustento onde estás frágil. Não temas, eu permaneço contigo. Não desista, confie em Deus, prossiga. Eu sou o caminho da verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nesse instante, uma falange de espíritos luminosos também envia a você energias renovadoras. É como se novas forças surgissem para você viver, para prosseguir com fé e confiança. É o alimento espiritual que restaura o ânimo, clareia pensamentos e fortalece sentimentos elevados. Agora, deixe que a paz se assente em seu coração e em seus pensamentos. Você está recebendo o amor das mais altas esferas de luz. Acolha-o em seu coração e sinta que o Cristo permanece ao seu lado, envolvendo você em sua luz protetora em favor da sua paz.
passe está sendo finalizado. Agradeça agora, você não está só. O amor é energia e ela o envolve. Obrigada, Jesus, por tua presença, por teu amor, por tua luz. Que eu permaneça fiel em ti, com sabedoria e confiança. Assim seja.